Boa noite, queridos. Estamos iniciando hoje a nossa live direto de Brasília. E por aqui o clima tá uma delícia. Sabe aquela chuvinha gostosa, aconchegante, que convida a gente para um bate-papo, um cafezinho, né? Então, nós já estamos aqui prontinhos, esperando que você também do outro lado esteja super animado, disposto, porque a doutora Alzeni vai trazer para a gente hoje um assunto não só mega interessante, mas também necessário, né, doutora Alzeni? Boa noite. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam por aí. A gente não vê mais. O pessoal está chegando, né? Está chegando por aí, já sejam bem-vindos. Nós vamos ter aqui uma noite com um conteúdo que, digamos assim, complexo, mas que nós vamos tentar abordar de uma forma que chegue até você com uma certa suavidade para que você consiga captar, porque é de extrema necessidade para as famílias, para o dia a dia, para a rotina de um superdotado, né, doutora Zeni? Vai ter muita coisa boa aqui hoje, não vai? Vai ser um tempo curto, né, muito breve, mas eu espero que consigamos passar o mais importante. Vocês viram nos anúncios que a gente vai discutir hoje sobre as lutas invisíveis dos superdotados, né? O que é essa luta invisível? Por que invisível? O que é a luta interna? Então, nós vamos focar em conversar sobre isso para entender como enxergar o invisível e, enxergando o invisível, o que a gente faz com ele, né? Isso mesmo. Lembrando que a doutora Zeni falou para a gente agora que vai ser, infelizmente, um tempo curtinho, mas, doutora Zeni, o bom é que esse momento aqui, nós estamos só esquentando aí os tamborins, digamos assim, para o dia 23 e 24 de março, estarmos juntos em São Paulo, onde esse assunto e outros mais vão ser abordados com excelência, com profundidade. Então, aqui a gente só vai ter um gostinho, né? Para que a gente fique assim com aquele quero mais. Eu tenho certeza que você vai curtir muito esse bate-papo. Já tem gente chegando aí conosco. Como é que está aí, equipe? O pessoal já está chegando? Já começou a entrar algumas pessoas. Por enquanto, se quiserem esperar entrar um pouquinho mais. Sim, vamos. E deixa eu me apresentar, né? Essa pessoa, de repente, né, aparece aqui no Instagram da doutora Zeni. Quem é essa pessoa? Isso, nós somos equipe Assincronia, estamos aqui com a equipe toda hoje juntinho. Eu sou a Ana, vou estar com vocês em São Paulo. Já é uma alegria a gente criar aqui um vínculo, uma intimidade. O pessoal que já fez a inscrição, né? Seja muito bem-vindo ao Momento Assincronia. Aqui nós vamos começar a dar para vocês aí um gostinho de quero mais do nosso evento. E a equipe está toda aqui à disposição. Você pode participar conosco no bate-papo hoje, né, doutora Rosani? Participando pelo chat, recebendo as suas perguntas, perguntando para a doutora Rosani esses assuntos que vão ser tão pertinentes aqui sobre essa questão toda emocional da superdotação. Então, vamos juntos aí falar sobre a luta invisível dos superdotados. Certo. E como a Ana falou, aqui a gente vai trazer um pouquinho, um pedacinho da sincronia, mais ou menos do que nós vamos tratar lá, que é a luta invisível do superdotado, para a gente entender qual é a complexidade dessa condição, né? E entender por que foi escolhido esse nome, por que essa imersão, qual é a nossa intenção e o que é que a gente vai levar para lá, um pedacinho do que a gente vai levar para lá. E tudo que nós vamos colocar aqui vai ser aprofundado. Além de aprofundado na imersão, a gente vai trabalhar no sentido de levar insights, entender o que fazer com tudo isso que acontece com essas pessoas. Muito bem. Doutora, para a gente começar aqui num panorama geral, a gente sabe que aqui no Brasil hoje a questão da superdotação é um conteúdo que ainda está num processo de grande amadurecimento, né? Ainda precisa de muito, muito mais pela realidade que nós vivemos aqui hoje. E a senhora, digamos que aí é uma das pioneiras no avanço desse estudo. Como é que é para a senhora? E, assim, além de pioneira, vem sendo pioneira também trazendo inovações no tema. Como é que é para a senhora, profissionalmente, esse ambiente acadêmico, esse ambiente que a senhora hoje desenvolve esse trabalho com a superdotação? Como é a profissional Zeni no meio de tudo isso? O desafio maior, tem um ditado popular que diz assim, quando você vai na frente, você anda sozinho.
Então, é uma dificuldade, é um desafio. Muitas vezes a gente sente vontade de desistir, se sente sozinho, se sente isolado. Mas eu tenho aí 60 mil amigos juntos. Ai, E as famílias também dando um apoio, as famílias que eu acompanho, as famílias que me acompanham. E é muito difícil quando você quer trazer mudanças. Nós temos hoje no Brasil uma concepção de superdotação muito voltada para um conceito acadêmico. Brasil, superdotação acadêmica. Ela está presa ainda na academia, não saiu, não chegou até as famílias, e eu levei porque saiu de dentro, né? Saiu de mim, saiu da minha casa, saiu das minhas salas de aula há muito tempo, e aí eu entendi que nada do que nós temos fazia sentido ainda. Não é que a concepção que nós temos aqui tenha erro, nós não falamos do que é errado. A ciência não tem erro e acerto, a ciência tem diferenças de pensamento e tem atualizações. Então, nós temos o que é mais próximo da realidade e nós temos o que é mais próximo do conceito. Então, hoje, o Brasil lida com o conceito de superdotação, mas não sabe o que fazer com o superdotado. Então, o que esse trabalho que eu venho desenvolvendo, principalmente com as famílias, perto das famílias, é esse olhar para o superdotado. É tanto que o eixo a sincronia, porque o eixo transversal, que nós chamamos de a luta invisível do superdotado, ele começa explicando isso. Qual é a diferença entre superdotação e superdotado? Porque enquanto a gente mantiver o olhar enviesado para um conceito acadêmico, nós não vamos ajudar a resolver essa luta interna. E fazer isso é muito difícil. Eu acho que desde a adolescência, que eu venho quebrando alguns paradigmas até sem saber. No ensino médio, iniciando o ensino médio, na sala de aula sabe aquela coisa famosa a gente retorna das férias e o professor pede assim, escreva uma redação sobre o que chamou mais atenção. E aí a professora deu um título e finalmente ela veio. Eu tinha em torno de 13, 14 anos e a minha turma inteira falou de amor, de namorado, de paixão, porque era uma turma já entrando na adolescência. E eu fui a única aluna, não só da turma, mas da escola, que usei a chuva no Nordeste. Então, eu escrevi, só que eu não me conformei em escrever o que eu achava. Eu queria fundamentar. Então, nesse Finalmente Ela Veio, eu pesquisei a minha avó, a pessoas que eu conhecia que eram do Nordeste, porque naquela época não tinha Google, internet, era só a Barça. Então, eu fiz uma entrevista com a minha avó, pesquisei nos livros, fui em bibliotecas e escrevi uma redação muito profunda sobre a falta da chuva no Nordeste. Então, e finalmente ela veio, foi a chuva na seca. E quando a professora leu, ela falou, não foi você que escreveu essa redação. E aí chamou minha mãe, colocaram a minha mãe numa sala da direção, colocaram num processo de constrangimento muito grande para dizer que ela fez a redação para mim, já que eu era a filha mais velha, os outros todos novinhos, e ela passou por um sofrimento, um constrangimento muito grande, porque ela falou, olha, na minha casa não tem TV, não existia computador, nem foi citado. Eu criei 5 filhos, a única que estuda nesse nível é ela, e não tem ninguém que pode ter feito isso por ela. E aí eles não acreditaram, enviaram a minha redação para um especialista em traço de letra para descobrir, comprovar se foi escrito, porque era escrito à mão. E aí eu tentava explicar e eles mandavam eu calar a boca, porque naquela época é diferente da agora, agora não é assim, né? Não, agora aluno tem vez, tem voz. Naquela época aluno não abria a boca. Não me deixaram falar e eu vendo a minha mãe ser humilhada. E aí mandaram para esse especialista e o especialista fez a análise e comprovou depois de algum tempo que a redação realmente era minha. E ninguém chamou a minha mãe para pedir desculpas. E a partir desse episódio, eu simplesmente perdi a voz na escola.
Ou, depois de muito tempo estudando sobre a superdotação, sobre o neurodesenvolvimento, eu entendi que eu tive um período de mutismo seletivo, que você tem só em momentos sociais, quando você tem um choque ou alguma coisa assim. E eu fiquei uns 3, 4 anos sem falar na escola. Então, é muito difícil. E daí para frente, eu nunca tive paciência de ficar só fazendo a mesma coisa quando eu via que não dava certo. Então, não é fácil, Não realmente, é fácil. quando você quer Isso foi há uma quantos mudança. anos atrás, doutora Zeni? Olha, Mais ou deve ter menos? sido em torno de 40, 50 anos. 40, 50 Por aí, anos. gente. E Porque eu não tenho poucos anos aqui, né? apesar dessa beleza toda, né? Mas o interessante é notar aí que há 40, 50 anos atrás, isso acontecia e ainda continua acontecendo hoje, não da mesma forma, mas talvez de formas até piores, né? Por isso a luta invisível do superdotado, as dores, e é algo que realmente, como a senhora falou, que eu achei muito interessante, foi a sua própria experiência que trouxe essa nova visão sobre a superdotação, porque o enfoque, pelo que eu entendi, que tem sido o trabalho da senhora e que a gente tem visto, é ajudar pessoas a terem uma qualidade de vida, a mudarem de vida, a desenvolver todo o seu potencial, né? E eu acho que a sincronia foi pensado nisso, né? Essa grande porta de entrada para ajudar famílias, para ajudar profissionais, para ajudar os diversos campos que envolvem a vida do superdotado, a criança, o adulto, o adolescente, né? A se encaixar, encontrar a voz no mundo, não é isso? E naquela época não existia superdotação, nunca se falou. E superdotação, autismo, TDAH, nada disso existia. E nem aceleração. E eu fui mudado de turma, porque com esse meu mutismo, mas eu era sempre fui a primeira aluna, porque eu já era muito estudiosa, e eles me mudaram do 3º para o 5º ano, depois me mudaram do 7º para o que seria o 7º ano, fui para o 1º ano do ensino médio. Então, não, mesmo sem existir nada do que se fala hoje. E a minha persistência em me manter nessa luta, nesse trabalho com os superdotados, na educação, não foi do nada, né? Foi a partir desse episódio que mudou a minha vida, no sentido de não querer que nenhum aluno mais passasse, nenhuma mãe mais passasse por um constrangimento desse, da escola não acreditar nele, não acreditar no que ele faz. E hoje, uma das maiores dores do superdotado é conseguir ser ele mesmo, porque sendo ele mesmo, ele não é enxergado. Não é Muito visto. bem. E o pessoal que está aí na live já vai chegando, já vai compartilhando. Já deu para você perceber que esse assunto, ele é um assunto extremamente necessário. E como a gente viu na Sincronia Edição Brasília, muda vidas, não é, doutora Ozeni? O que mais me encantou no projeto, e por isso que é muito fácil a gente falar da sincronia da beleza, porque ele fez esse casamento perfeito, né? De um embasamento científico, de algo que tem realmente um respaldo, com a realidade, algo que saiu, digamos, das salas de aulas, né, das cabeças, e começou a ser aplicado com eficiência. Porque nós vimos lá os relatos de vários pais profissionais dizendo o quanto conseguiram avançar depois do contato com a doutora Ozeni, depois do evento da sincronia. Então, isso é muito bonito, é muito bacana. Talvez porque a sincronia seja um elemento visceral. Eu acho que a sincronia, ele não foi produzido agora, ele nasceu há 50 anos atrás, que ele vem sendo gestado, e o parto foi em Brasília. É verdade. Aqui em Brasília, no dia 22, 23 de setembro, eu acho que de 2023. E foi maravilhoso, né, doutora Então, Ozeni? um espaço vital mesmo de discussão e de tentar se enxergar. Né, que o superdotado se enxergue. Eu acho que foi isso que mais aconteceu lá. Exatamente. Porque eles estavam diante de uma sofredora superdotada invisível. Muitos descobriram os próprios filhos, né? Muitos profissionais se apaixonaram por ver a eficiência e o resultado, né, daquilo que foi colocado, que foi aprendido. Então, por isso, nós vamos lançar a Sincronia Edição São Paulo, porque
as vozes que saíram de lá nos pedindo, por favor, vamos para outros estados, tem gente precisando, tem gente pedindo. E aí nós resolvemos, então, esse ano, chegar em São Paulo. Por isso, aproveita agora esse tantinho, compartilha. Você que é mãe, compartilha para os professores, os profissionais que trabalham com seus filhos. Às vezes você conhece uma pessoa que está com um filho em situações, às vezes, delicadas, sem entender o processo da criança, sem saber o que fazer. Até mães que passaram por vários profissionais, como a gente viu na sincronia, né? Mães que já tiveram os filhos expulsos de 10 escolas num ano, como a gente viu relatos. Já compartilha, porque tem um caminho maravilhoso a ser traçado, né? Eu falo que não é uma linha, uma luz no fim do túnel, porque, né, a solução está bem mais próxima do que o final, né, doutora Zene? Tem muita coisa para a gente caminhar. Taizinha, já tem gente aí conosco? Já chegou muita gente, já temos 520 pessoas online com a gente, inclusive a presença ilustre do neto da doutora Zeni, o Rafael, que ele mandou um oi, e está entrando cada vez mais pessoas. Muito bem, então. Nós vamos, então, essa noite conversar, doutora Zeni, sobre exatamente essas lutas. A primeira coisa que eu queria perguntar para a senhora, e talvez esteja passando na cabeça de muitos que estão assistindo agora, é por que essa luta invisível e não só apenas uma luta, né? Porque a gente pensa numa luta, a gente já pensa no sofrimento e no desgaste do embate, de lutar, de se desgastar. Mas aí você pensa uma luta invisível, isso traz uma sobrecarga muito mais pesada. Muito mais pesada. Por que invisível? É o que acontece nas condições do neurodesenvolvimento. Na verdade, é uma certa invisibilidade. Existe uma disputa da origem dessa invisibilidade. Se é o superdotado que se esconde ou se são as pessoas que não enxergam. E o cabo de guerra vem dos dois lados. O superdotado foi feito um estudo de 3 décadas no Reino Unido, em torno de 1974, que eles separaram 3 grupos, que chama Grupo Controle na Ciência. Um grupo de crianças identificadas como superdotadas, um grupo de crianças que tinham habilidades que se destacavam, mas que não eram superdotadas, porque a gente tem, uma diferença entre superdotados e só inteligentes. São detalhes assim muito finos da superdotação que a gente vai aprender muito e que eu vou aprofundar lá na sincronia, porque isso faz parte da compreensão de quem cada um é. Então, é um grupo de crianças superdotadas, crianças que tinham habilidades desenvolvidas, que se destacavam de certo modo, mas não eram superdotadas, e de crianças não superdotadas. Nesses 3 grupos, eles envolveram pessoas, né, porque de 5 a 14 anos, e acompanharam essas pessoinhas, crianças e adolescentes, até 30 anos. Então, esse estudo durou 30 décadas. Um grupo de pesquisadores monitorando, acompanhando, investigando, pesquisando essas pessoas durante 30 anos. No final, eles descobriram o seguinte, sobre questões emocionais, que também é o eixo do Assincronia em São Paulo, que foi já uma inspiração do Assincronia Brasília, que é o foco na luta interna, mas o que o emocional traz. Porque nós temos uma situação de superdotados que eles dizem assim, a dor de fora melhora a dor de dentro. Então, muitas vezes, eles se mutilam, se machucam, porque eles chegam a essa conclusão, que é uma das mais tristes, né? A dor de fora melhora, ameniza a dor de dentro. Então, o foco vai ser essa dor emocional. E aí, esse estudo, ele trouxe como base para a gente, para dizer que, comparando na parte emocional dessas crianças, desses 3 grupos controle, que as crianças superdotadas, elas têm uma possibilidade de terem muito mais problemas emocionais do que os outros 2 grupos. As crianças não superdotadas, de desenvolvimento típico, e as crianças que têm habilidades, que se destacavam, mas não eram superdotadas. Então, o foco no sistema emocional foi muito grande. Eles entenderam que eles sim tendem a ter questões emocionais muito profundas.
E uma outra descoberta que esse estudo trouxe, entre outros aspectos, foi que quando eles chegaram à idade adulta, 30 anos, né, de estudo, então o de 5 já tinha em torno de 35, não sei se eu faço conta direito aqui, mas outros tinham 40, mas depois de 3 décadas desse estudo, eles chegaram à conclusão que esses adultos, o que eles passam no tempo de escola, eles chegam na vida adulta sem saber quem eles são. Eles chegam perdidos, eles não se localizam, e todo esse potencial, que é o que traz a superdotação, eles não sabem mais quem eles são. Entendi. Então, uma das lutas internas, invisíveis, mais fortes, é exatamente essa busca da identidade. E a invisibilidade está na busca da identidade. O superdotado é uma pessoa, uma criança, um bebê, um adulto, que ele trava sozinho a luta no mundo em busca da própria identidade. Entendi. A gente tem uma diferença entre personalidade e identidade. A personalidade, ela faz parte da identidade. O guarda-chuva maior é a identidade. É isso que a gente tem que formar, que se construir dentro dela. E essa é uma das lutas maiores do superdotado. É ele se procurando. Por isso é invisível, porque nem ele se acha. E dói na gente também ouvir isso, porque é uma criança que teria um potencial, digamos assim, diferenciado de conseguir ir muito mais além do que uma criança típica, e justamente acontece o contrário, estatisticamente, pelo que eu entendi, né? Estatisticamente nos estudos, a probabilidade é que ele acabe tendo mais problemas do que uma criança típica. Isso é tudo por conta da carga emocional, doutora Zeni? Isso. É uma coisa que a gente precisa entender, a superdotação, ela não é uma doença, não é um transtorno, não é para trazer essa dor que existe hoje. É bom deixar claro isso. Em grande parte das pessoas. A superdotação é uma condição que ela está centrada na cognição. Cognição é tudo que produz conhecimento, é uma capacidade de aprendizagem com várias questões do cérebro, de desenvolvimento, de potência cerebral, para construir, para fazer alguma coisa de melhor. E o que eles vêm travando essa luta sozinho é para se encontrar nesse lugar. E essa mudança da fisiologia cerebral, ela não é compreendida. Então, o superdotado, ele primeiro é visto com preconceito. Então, se ele é inteligente, ele é melhor, ele é superior. Entendo. E não é. O que mais marca um superdotado é a síndrome do impostor, por exemplo. Que ela é gerada por um fenômeno que a gente chama de camuflagem. Camuflagem é o eu por trás da máscara. Vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre camuflagem, que esse assunto também é extremamente interessante. Você que está em casa, pode interagir com a gente. Manda sua pergunta aí pelo chat, né? Vamos aí já fazer esse bate-papo gostoso, já entrando, vai se identificando. O pessoal que participou do Assincronia Brasília, se tiver por aí, dá um alô para a gente. Eu vou trazer daqui a pouquinho um depoimento de 2 mães que participaram do Assincronia, porque vocês vão ter a possibilidade de tocar um pouquinho nessa dor, né, que a gente está falando aqui. Uma das coisas que ficou assim muito claro em todo o ambiente do Assincronia e que em alguns momentos ficou assim latente, foi esse processo doloroso, né, doutora Zeni, das famílias, das crianças e até mesmo dos profissionais, das escolas, na dificuldade em lidar com essa realidade. E o Assincronia, ele é muito bacana nesse processo de identificação. A gente teve um caso de uma pessoa muito próxima que a gente estava tendo problemas na escola com um filho pequeno, 2 aninhos e meio, e os profissionais reclamando do filho. E a gente falou para elas, participa da Assincronia, dá uma olhadinha lá. E ela fala que ela foi vendo e foi se identificando e identificando o filho. Isso mudou tudo, porque ela passou a entender o que estava acontecendo e já tomou as atitudes necessárias para poder mudar. Então, a qualidade de vida dessa família mudou radicalmente depois da Assincronia. Marcos, prepara para a gente depois, para a gente entrar com os depoimentos para você de casa.
poder participar conosco. Tem alguém aí, Thaís, já dando um alô para a gente? Ainda não recebemos perguntas. Pessoal que quiser fazer qualquer pergunta, pode mandar aqui no bate-papo, que eu vou passar para a doutora Zeni. Muito bem, então. Doutora Zeni, então vamos lá sobre essa camuflagem, né? A gente pensa em camuflagem, a gente pensa em disfarce, né? É uma capa assim de invisibilidade que a gente coloca e de repente não é mais notado. Como é que é isso? Como é que funciona isso para o superdotado? Por exemplo, se a gente for no sentido literal da camuflagem, o camaleão, na natureza, ele se esconde, muda de cor, mas ele continua sendo camaleão. Então, ele muda de cor para se esconder, para se defender. Mas ele não muda a natureza dele, que é de um camaleão. Sim. Então, a gente faz uma analogia com o superdotado, porque ele pode mudar todas as cores possíveis, mas ele não consegue deixar de ser ele, porque a superdotação é genética. Ela não é genérica, ela é genética. E já foi comprovado também que existe uma herdabilidade, uma probabilidade muito grande de herdabilidade. Então, a hereditariedade, ela está envolvida. A gente sabe que genética e hereditariedade não é a mesma coisa. Mas, no caso da superdotação, já foi comprovado uma probabilidade muito alta de hereditariedade junto com a genética. Então, quando você identifica um filho, pode rastrear na família que tem muitas pessoas. Entendi. Sendo com superdotado. E essa camuflagem, ela vai de encontro ao que os jovens superdotados, crianças e jovens, que são os grupos mais que estão em alto risco, principalmente mulher, por uma questão cultural, menina e mulher, existe uma tendência muito grande, cultural, de você seguir a norma. Existe uma tendência à conformidade, ou seja, padrão. Existe uma norma pairando na sociedade que tudo tem que ser de acordo com uma linha que foi estabelecida. O jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito... É tanto que esse meu neto maravilhoso, que está aí assistindo a gente, um superdotado que foi identificado aos 4 aninhos de idade, ele sabe das lutas que ele passou, que o sofrimento dele também com isso. E depois que ele se tornou um adolescente, ele assumiu a personalidade dele. Eu vou trazer ele um dia para mostrar, para vocês verem como é forte a forma como ele se assume, como ele se mostra, como ele diz o que ele gosta hoje. E para isso foi um trabalho muito, muito profundo de validação, né? Então, essa camuflagem, existe essa tendência à conformidade. As crianças e adolescentes superdotados, eles começam a se sentir rejeitados do momento que a criança entra na creche. Porque ela chega, de repente, numa turminha, com 2 anos, 1 ano e meio, sendo que a criança, às vezes, começa a falar aos 10 meses, mas não é regra. Tem superdotados profundos que começam a falar há 3 anos, ou atraso de fala. Mas eles chegam, na grande parte das vezes, numa turminha de creche, aos 2 anos e meio, 1 ano e meio, falando tudo, e ele não entende por que não há comunicação. Então, todas as crianças, ninguém fala, ninguém entende o que ele diz. As crianças choram, brincam de coisas simples e ele se sente perdido. A partir daquele momento, ele começa a construir o seguinte conceito: eu sou o errado, eu sou diferente. Ele está na contramão. Mesmo que não seja uma percepção racional, mas em sentimento, em emoção, na parte emocional, ele começa a se sentir rejeitado. E aí eles começam a entender o seguinte: ou eu me encaixo, ou eu não tenho amigos. Ou eu me encaixo, ou eu vou ser rejeitado, para tentar se ajustar. Para tentar se ajustar. E aí, nesse fenômeno que os estudos já levantaram, que o risco muito grande é que eles começam a se esconder de tal forma que eles começam a criar identidades alternativas. Então, eles se tornam camaleão. Dependendo do grupo onde eles estão, eles começam a se camuflar. Então, eles mudam de cor. Nós temos o caso de um escritor de 1748, que nem se falava em superdotação, mas hoje na literatura a gente conhece a história dele, inclusive... que ele se tornava artista, se tornava acadêmico, jornalista, a que grupo ele ia, como ele tinha uma capacidade muito grande, um superdotado profundo,
de alta capacidade, ele se camuflava em cada grupo. E aí ele começou a perceber, num determinado momento, que ele não sabia mais quem ele era. E ele se suicidou porque perdeu a vida, abriu mão da própria vida, porque ele não conseguiu se achar mais. Então, existe um risco muito grande, por quê? Qual é o maior risco disso? Se essas crianças conseguem se sentir bem, é aquela coisa de você ter uma dor de cabeça, toma uma Novalgina, a dor passa, você toma um chazinho, fica bem leve. Sim. Então, elas começaram a perceber que, quando elas se camuflavam, elas se sentiam encaixadas. Quando ia chegando perto da adolescência, eles já se perdiam neles mesmos. E aí vinha o risco de não se encontrar. E aí começou todo esse índice de desistência, inclusive, da própria vida. Porque eles tinham que abrir mão, primeiro, do amor pela aprendizagem, que é tudo que eles gostam, abrir mão dos próprios interesses, porque são muito diferentes do grupo, e abrir mão de si. Então, é um fenômeno perigoso, que, inclusive, eu vou levar de uma forma muito aprofundada lá na sincronia, porque eu preciso conversar com todo o público sobre isso, a gente escutar também. É fundamental, até pelas estatísticas que estão crescendo muito nesse sentido, né, doutora Osini? Gente, 114% de jovens universitários, entre adolescentes e jovens universitários, que abriram mão da própria vida nos últimos anos, porque eles não sabiam mais se encontrar. Então, é uma estatística que a gente pode melhorar, essa estatística, porque ela vem da infância. Sim. O primeiro momento que eles começam a se desencaixar é na creche. Então, é um dos mitos que precisam quebrar no Brasil, que as crianças só podem ser avaliadas aos 6 anos. Então, aos 6 anos, o cérebro já está constituído. Então, a gente perdeu muitas janelas. Essa questão, por exemplo, da autoidentificação, ouvindo a senhora aí, eu lembrei de um colega que falava com o filho já, né, apresentando esses sinais de superdotação, e na escola a psicóloga falou assim para ele: não faz o teste não, porque senão essa questão vai só rotular ele. Vamos continuar o processo de aprendizagem dele, mas o superdotado vai trazer um rótulo negativo para ele. E com isso estacionou essa criança e hoje já tem consequências, né? Grandes erros de não se descobrir, não saber quem é, e dessa forma a ignorância nos dá, digamos, tira as possibilidades daquela pessoa em se desenvolver ao máximo do seu potencial. Então, realmente, são assuntos que merecem uma atenção especial e dedicada, principalmente das famílias, né? Desde o comecinho. Coloca para a gente, então, equipe, para a gente já mostrar para o pessoal aí de casa um pouquinho de como foi trabalhada essas dores e como é que foi a experiência das pessoas que participaram conosco do Assincronia. Me chamo Suelen, sou mãe de uma criança superdotada e entrei nesse universo totalmente desconhecido por mim e cheio de quebras de padrão. Mas uma coisa é certa, eu precisava me munir de conhecimento. E não de qualquer conhecimento, eu precisava de um conhecimento mais profundo, mais imersivo. E acompanhando o trabalho da doutora Osini, eu não pensei 2 vezes quando abriram as inscrições para a sincronia, me programei, saí do meu estado, viajei, e foi um final de semana incrível, valioso, porque lá na sincronia eu encontrei tudo o que eu precisava. Eu precisava de estudo, de ciência, de embasamento, mas eu também precisava de afeto, de amor, de acolhimento, de passar a entender o superdotado para além da sua superdotação. Então, realmente, a sincronia foi um divisor de águas na minha vida. Muito obrigada, doutora Zani, muito obrigada à sincronia. Um beijo. A sincronia foi um evento marcante na minha vida, não somente profissional, mas pessoal também. É uma oportunidade de participar de uma imersão para aprofundar, né, a compreensão sobre essa condição do neurodesenvolvimento, que é a superdotação, e os impactos na vida das pessoas que têm essa condição. Eu brinco que, geralmente, eu coloco muitas expectativas nas formações das quais eu participo, mas essa foi uma das experiências assim que superou todas as minhas expectativas. A entrega da doutora Osini realmente foi algo assim impactante, e não somente a entrega
né, profissional, no sentido de aprofundamento do conhecimento da ciência, mas também a entrega mesmo de empatia, de ser humano mesmo. Foi maravilhoso. Espero que você também possa participar. Participar da sincronia, para mim, aqui em Brasília, foi uma experiência, sem dúvida alguma, extremamente transformadora na minha vida, por vários motivos. Né? Eu estava diante ali da doutora Ozeni Ribeiro, que é uma pessoa com conhecimento gigantesco nessa área, mas que, além de tudo, é uma pessoa com uma simplicidade, uma amorosidade, uma sensibilidade, principalmente, que poucas vezes eu vi na minha vida. Enquanto mulher superdotada, mãe de uma criança superdotada, ter essa experiência foi, digamos assim, que um acalento, sabe? Foi me sentir abraçada mesmo por uma pessoa que não me conhecia, que nunca tinha me visto, mas que quando falava sobre a superdotação, tocava a minha alma, porque parecia que ela estava falando de mim, tudo que ninguém conseguia ver, mas ela sabia e ela conhecia. Participar. E são relatos, então, como esses, que nos levam até a certeza de que o Assincronia, ele é um divisor de água na família de muitas famílias, na vida de muitas famílias, né? E também profissionais. Esses foram alguns dos relatos, mas nós ouvimos vários, né, doutora Zeni? Tivemos a oportunidade de conversar. Por isso, nós estamos levando o evento à frente com uma missão de solidariedade também, de apoio, de compartilhar, de ir ao encontro dessas pessoas, dessas famílias que precisam encontrar um caminho para poder ter um desenvolvimento, um processo adequado, para diminuir as dores dentro do próprio ambiente familiar. Então, dia 23 e 24, vamos estar toda a equipe Assincronia lá em São Paulo. O lugar escolhido foi a Faculdade Fapcom, que é a Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Ela fica ali a 10 minutinhos da Avenida Paulista, né, num local ótimo, próximo de estação de metrô, e num formato de um auditório que possibilitasse essa evento Assincronia no formato de imersão, né, doutora Ozeni? Porque ele não é simplesmente um despejar conteúdo, digamos assim, né? Ele é uma experiência profunda de conteúdo. Então, por isso também, eu fui informada aqui pela equipe que nós vamos ter uma super surpresa hoje para a live. Quem está conosco aí na live, nós vamos sortear ao final desse evento uma vaga para alguém participar conosco deste evento maravilhoso. Então, quem ficar conosco aí até o final da live vai concorrer a um sorteio. Bacana isso, né, doutora Zeni? Bem bacana. Então, você já também aproveita, compartilha, convida, chama alguém que você gostaria que estivesse. Quando a doutora Ozeni foi falando, provavelmente você foi lembrando de pessoas, de situações, você vai se desenhando e se descrevendo ali em todo o processo. Então, você é nosso convidado para estar conosco, nossa sincronia. Daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes, né? Vamos voltando aqui, então, doutora Ozeni, para essas lutas invisíveis. O que mais? Quais mais fatores que tem e que envolvem essa luta do superdotado que a senhora pôde identificar aí nesses anos de profissão e de trabalho? Um ponto que é bem crítico, né? Sintomas físicos, né? Sintomas físicos que são gerados por dores emocionais. Uhum. Tudo isso, por que nós chamamos de luta invisível ou interna? Uhum. Porque o centro, o eixo do problema que desenvolve em superdotados, exatamente por um nível de autoconsciência que vem da própria condição. Sim. Cada condição do neurodesenvolvimento, ela traz características que são comuns. Uhum. Cada uma traz um conjunto de características que descrevem e que você passa a entender, embora aquilo não fale de todos. Sim. Mas a superdotação, uma característica que é muito comum, que é quase que vamos dizer assim, o que define o superdotado se chama intensidade e sensibilidade. Nós falamos muito na questão das emoções, mas nós não
podemos pensar em emoções. Nós temos que pensar na intensidade da emoção. Porque emoção é uma coisa do ser humano. Emoção, inclusive, a gente precisa entender bem a diferença entre emoção e sentimentos, que é feito muita confusão, se faz confusão, de achar que emoção é aquela coisa do sentimentalismo, da romantização. E não, emoção é uma parte do cérebro. Emoção é uma parte do funcionamento cerebral. E quando a gente fala de emoção na superdotação, já que a emoção é uma característica humana e está em todos, qual é o diferencial dela no superdotado? É a intensidade. E é essa intensidade que traz dor. Tudo que bate forte dói. De uma ou outra forma, dói. Então, o que a gente precisa pensar é nessa dor. Existem 3 fatores que a gente destaca nesse caminho, que é a alta sensibilidade, a perda da identidade e quando você não consegue lidar com o controle inibitório. Porque os três, de certa forma, estão ligados entre si, né? Então, algumas dores que eu selecionei para a gente trazer aqui, para comentar um pouquinho do que nós vamos levar lá com muita profundidade, são esses sintomas físicos, que eles ocorrem como dor emocional. Essa dor emocional é a base de todo o desenvolvimento de o que nós chamamos de problema de saúde mental, que no superdotado é desenvolvido. Ela não vem junto, ela não está no pacote genético. No pacote genético da superdotação, tem uma paixão muito grande pela vida. Essa dor física seria o quê? Uma enxaqueca, uma gastrite? É algo realmente que vai atingir o corpo de uma forma física, mesmo na saúde? A dor física é aquela dor que a emoção desencadeia. Por exemplo, se eu estou numa floresta, vou fazer uma trilha, e de repente aparece um leão na minha frente. Não dá tempo de pensar. Não, ele está a tantos metros, se eu fizer isso, ele já vai engolir. Então, o que a emoção mostra para nós naquele momento, você não olha para aquele leão e começa imediatamente uma carga de situações dentro do corpo, situações internas. O coração dispara, você sente uma ansiedade, náuseas, começa a sentir suor, começa a suar frio e dá um pânico. Toda aquela carga que vem de dentro é a emoção. O sentimento que denomina aquilo é medo. Pânico, pavor. Mas a emoção é aquilo que começa a latejar, que começa a gritar por dentro. Que vai desencadear todos esses sintomas físicos. Então, uma criança atacada pela área emocional, por exemplo, no sistema de ensino que traz uma sobrecarga, ou então no ambiente familiar que traz essa pressão por desempenho, essa pressão para que ele mostre o que ele faz, já que é superdotado, ela pode ter náuseas, dores no corpo, parecendo fibromialgia, por exemplo. É uma criança que pode ter taquicardia, suor frio. Existe um sintoma no superdotado que é a temperatura interna alta. Então, muitas vezes, isso é bom para as mães, porque mãe tem mania de agasalho. Eu tenho acompanhado vários casos de guerras, conflitos de Israel dentro de casa, de mães com filhos para colocar o casaco quando baixa a temperatura. E eles não querem usar. Então, é bom a gente saber, isso faz parte dessa intensidade emocional. Crianças que transpiram demais à noite. Se você colocar um termômetro, pode acusar febril ou uma febre alta, como muitos já levaram para o hospital, fez tudo que é exame e não descobriu origem. Ele só queria sair da escola naquele momento. Então, existe todas essas dores físicas, vômito compulsivo. Pode acontecer, por exemplo, desenvolver doenças autoimunes, quando já existe na carga genética do superdotado essa tendência hereditária, isso pode ser acionado. Não que todos vão desenvolver. Mas existe um impacto físico. Então, é uma coisa que a gente precisa entender quando se fala de superdotação, que a ignorância brasileira, do sistema brasileiro, não leva isso muito a sério, a intensidade da emoção e não a emoção. Aquela história do trabalhar o socioemocional,
A gente não tem que trabalhar o socioemocional, a gente tem que trabalhar a intensidade da emoção. Então, tudo isso vai desencadeando doenças físicas e os médicos não conseguem identificar a causa, porque a causa não está, a dor, a causa não está no físico, ela está no sistema emocional. Só que ele sente a dor, ele tem o mesmo sintoma, tem vômitos, tem enxaqueca, dores de cabeça, de todas as origens, e eles não conseguem lidar com isso também. Sim, não, eu acredito que é uma dificuldade também para os profissionais. Nós vamos nesse processo todo aí desse conhecimento da assincronia, nós falamos das dores físicas, né? E essa intensidade emocional. Por exemplo, algo que faz raiva para mim, ir lá bagunçar as minhas coisas, tirar as minhas coisas do lugar, vai me causar um sentimento de desconforto, raiva. No superdotado, isso vai causar uma raiva descontrolada por um evento simples e pequeno, é isso, essa intensidade? É aí que está a intensidade. Por exemplo, uma coisa é você se incomodar porque mexeram nas suas coisas. Outra coisa é uma criança perder o controle inibitório porque mexeram naquilo que ele organizou, os brinquedos, ou que ele organizou alguma coisa que ele tem um vínculo afetivo e alguém mexe e tira do lugar. Por que que isso no superdotado se torna um problema? Porque ele sente a perda do controle sobre as situações. Essa intensidade, ela vem de uma visão de que se eu não consigo organizar o que está perto, o mundo vai acabar. Eu não consigo organizar o mundo. Então, é como se tirasse o chão e ele começa a sentir que ele não vai ter controle sobre a imprevisibilidade. E como eles têm uma questão de antecipatória, e eles conseguem, por algoritmos mentais, por uma questão de uma soma de informações que eles vão acumulando ao longo da vida, que a gente chama de aprendizagem implícita, eles vão constituindo um conjunto de algoritmos mentais, eles conseguem enxergar à frente e fazer prognósticos. Então, é como se eles estivessem enxergando e só vem tragédia. Eles enxergam a tragédia à frente, você mexeu aqui, pronto. Entendi. Se eu perdi o controle aqui, eu perdi a previsibilidade do mundo. O mundo vai acabar. Então, tudo é nesses termos. Entendi. E aí, muitas pessoas tratam como frescura, é manha, é birra, exagero, é birra. E, na verdade, não é. Então, a gente não pode jamais olhar para o comportamento de uma criança superdotada, de um adulto, de um adolescente superdotado, como a gente olha para um desenvolvimento típico, por exemplo. Sim. A gente precisa quebrar essa barreira, atravessar o comportamento e olhar quem está por trás dele. Olhar a pessoa, quem é essa criança. Entendi. Ao invés de perguntar por que você está fazendo isso, você precisa entender como ela se sente e o que foi que gerou a partir dali, para entender quais são as causas, os gatilhos que geram os conflitos internos. Nossa, gente, tem muito conteúdo aí, doutora. Tem muita coisa. Essa perda do controle inibitório é interessantíssimo. A gente vai ter muito mais disso lá no Assincronia. Por isso, você precisa estar com a gente. Porque vai ser um momento realmente de você entender e mergulhar. Sabe realmente aquela porta de acesso? Por exemplo, alguém como eu, né? Que nunca tinha ouvido falar de superdotação, a não ser nas televisões, algo distante. Seguindo a doutora Ozeni, trabalhando com ela, até pelo meu filho, comecei a ver que o negócio é muito mais próximo da gente e demanda muito mais atenção da gente do que a gente imagina. E conhecimento é libertação, né, doutora Ozeni? Quando a gente conhecer, entender, a gente sabe para onde está indo. Isso é muito libertador. Né? Isso faz um bem danado. Então, nós vamos ter nossa sincronia que ele não é uma repetição de Brasília, não é isso, doutora Ozeni? Pelo que eu entendi, o conteúdo que está sendo preparado, aquilo que a senhora vai abordar com a gente, ele tem uma base naquilo que foi maravilhoso na sincronia, mas vai ter um plus aí, né? Vai ter uns insights diferentes, um mais, porque tem uma coisa que eu falo, doutora Ozeni, ela sempre faz mais.
A nossa briga com ela, a nossa sincronia com o tempo, é porque a gente falava, olha, o tempo já chegou, a gente ouviu uma musiquinha lá e acabou meu tempo. Mas ela queria mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, né? A gente tem um problema, uma que precisa ser quebrada, a repetição. Então, nós não conseguimos repetir. E existe um eixo que traz todo esse... Nós falamos que é como se fosse um drone passando pelo universo da superdotação, passando pelo sistema solar da superdotação. Então, a gente sai de lá, a ideia que saiu de lá, conhecendo esse universo, esse sistema solar, para depois ver para que planeta eu vou direcionar o meu olhar e vou me estabelecer e vou conhecendo de pouquinho. Então, essa questão da repetição, o que é a edição São Paulo, ela vai levar o aprofundamento da edição Brasília. A partir do eixo que foi entregue lá, nós vamos levar coisas que já entraram nessa edição e que nós já aprofundamos estudos a partir do que foi trazido. Já trazido nessa então, mesmo né? quem assistiu não vai ver a mesma coisa. Ai, se quer delícia. ver de novo, infelizmente, porque quer ver de novo, a história da repetição, gente, que é o que é a tragédia dos alunos, né? E, gente, São Paulo vai ser assim algo que nós escolhemos para poder abarcar o Brasil. Em Brasília, nós já tivemos gente que vieram de praticamente todas as regiões do Brasil, né? Tivemos um relato lindo de uma superdotada já adulta, lá do norte, não foi? Que ela passou por esse processo de identificação e ela contando para a gente o quanto foi curativo para ela, enquanto pessoa, se descobrir, se encontrar, fazer as pazes com o passado, né? O passado traumático, como ela relatou para nós. Então, tem muita coisa maravilhosa esperando por você numa sincronia. E aí, equipe, nós já temos também gente conosco, né? Quem é que está aí com a gente já? Sim, a gente recebeu uma pergunta da Celina. Ela pediu para a doutora falar um pouquinho da relação do TDAH com o SD, com o superdotação. Gente, nós temos nesse universo do neurodesenvolvimento algumas condições que são muito semelhantes. Todas essas condições elas têm uma relação direta com a genética e elas estão ali no cérebro, comandadas pelo sistema nervoso central. Superdotação não é doença, nem é transtorno, nem é síndrome, não é uma patologia, mas ela está no mesmo lugar do TDAH, TEA, TOD, TOC, transtorno global do desenvolvimento, e todos esses transtornos como condição do neurodesenvolvimento. Então, o que acontece quando nasce um superdotado, que ele começa a entrar na relação social? No mundo social é que eles começam a receber todos os estímulos e começam a lidar com toda essa carga que vai chegando e começam a classificar, a entender de onde aquilo vem. Nesse momento se misturam os comportamentos, as características, porque eles nasceram praticamente no mesmo lugar do cérebro, e aí os comportamentos e características começam a se misturar. O que é que marca a superdotação? Intensidade. Tudo é mais forte, tudo é mais intenso, tudo é demais. O transtorno da hiperatividade e déficit de atenção, ele é caracterizado também por intensidade. Então, é muito comum superdotados, crianças serem confundidas com TDAH e serem somente superdotadas, e adultos crescerem se achando TDAH. E, inclusive, é importante a gente entender que o TDAH, TEA, por exemplo, eles não são doenças, nem são deficiências. Eles são funcionamento, assim como a superdotação. E, por ser funcionamento, eles começam a se misturar. O que vem do TDAH que se confunde muito com a superdotação? O comportamento hiperativo. O superdotado, se ele não tem essa hiperatividade externa, ele tem internamente. Então, muitas crianças elas reclamam do pensamento machucando a cabeça. A gente já viu casos de crianças batendo na cabeça e falando, mamãe, os pensamentos não me deixam em paz, eu não sei o que eu faço, eu tenho que tirar os pensamentos de dentro da minha cabeça.
E isso é muito confundido com o TDAH, porque a criança começa a colocar essa intensidade na forma de movimento corporal. E essa movimentação, por mais que ela não seja correr muito, se movimentar demais numa sala de aula, ela traz uma inquietação. E essa agitação e inquietação é muito confundido pela intensidade. E vem o déficit de atenção, que ele não é compatível com a superdotação. Porque o superdotado ele tem uma dispersão que é natural. Essa dispersão a gente considera um instrumento de autodefesa, inclusive, que é saudável. E que também é muito confundido com TDAH. Então, o que a gente faz para saber onde é que está esse limiar? Funcionamento é característica genética. Transtorno é sintoma. No transtorno existe alguma disfunção, alguma dificuldade, algo que traz um prejuízo. Então, o limiar entre superdotação e o transtorno é o prejuízo. Só que a gente precisa entender que o que na superdotação traz prejuízo? É a inadaptação com o ambiente. São os estímulos que têm uma velocidade de processamento e de resposta muito rápido, e isso é confundido com o comportamento de transtorno. Para eu entender o que está dentro do campo da superdotação e fora do transtorno, eu preciso saber se esses comportamentos eles estão associados, se eles se sobrepõem e traz um prejuízo para a superdotação, ou se eles simplesmente se parecem, são semelhantes. Então, existe a dupla excepcionalidade, que é um outro campo que nós vamos discutir profundamente na sincronia e nos cursos, que a dupla excepcionalidade é a associação real. Então, existe uma sobreposição da superdotação com o TDAH. Mas a diferença crucial, assim, de uma forma bem superficial e geral e genérica, é prejuízo no desempenho diário, naquilo que você faz. Se não houver esse prejuízo, a medida desse prejuízo, a gente não pode dizer que existe a sobreposição dos dois. Uau, hein? Doutora, ouvindo a senhora falar, eu pensei aqui, precisa de um bom profissional para poder saber realmente separar isso, discernir. Uma das coisas que a gente teve também de experiência na sincronia foram muitos profissionais pedindo bibliografia, referências, né? Procurando a senhora como uma fonte praticamente exclusiva no Brasil, porque eu sei que muito do seu conhecimento veio de fora mesmo, porque aqui no Brasil tem essa carência. E aí tiveram muitos profissionais fazendo conosco a sincronia e receberam uma riqueza de conteúdos, né? E são profissionais hoje um pouco mais qualificados. Por isso que a gente resolveu, nessa edição da sincronia, dar o certificado para que ele possa também colaborar com horas complementares, né, para a questão de qualificação profissional, para o seu currículo. Então, quem participar da sincronia conosco na edição São Paulo vai receber um certificado. E eu acho isso um grande avanço da equipe, porque se a gente paga por um curso de capacitação nesse nível, com essa carga horária, já é muito maior do que o valor do próprio sincronia. Então, você tem aí uma qualificação, você tem algo que vai agregar o seu currículo profissional e ainda vai ter um conteúdo gigantesco. Então, o custo-benefício da sincronia de São Paulo está maravilhoso. Eu não posso deixar de falar com você sobre isso, né? Porque nós estamos preparando uma estrutura diferenciada. Nós vamos ter lá um conteúdo exclusivo, né? Eu não tenho medo de falar nisso, porque a gente tem visto a procura grande pela doutora Ozeni, e isso é maravilhoso, porque a gente está entendendo que esse conteúdo, ele não só é exclusivo, mas ele é um conteúdo diferencial que está tendo efeito, né? Pelos pacientes que se atendem, pelos relatos, pelo todo o feedback. A gente vê que é um trabalho que tem frutos, que é um trabalho concreto. Por isso, os profissionais também participaram da sincronia, e a didática da doutora Ozeni é muito legal, porque ela consegue fazer com que uma pessoa leiga como eu compreenda o conteúdo tanto quanto um profissional que está lá na minha frente. Então, isso é esplêndido, né? Além de que é gostoso ouvir a doutora Ozeni falando, né? Essa voz, essa risada gostosa, é muito bom. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar para nós o depoimento de duas profissionais que estiveram conosco das escolas
né? Tivemos participação na Sincronia de Brasília de escolas públicas e de escolas privadas, né? E foi uma visão muito bacana que nós, porque às vezes a gente ouve só as dores das mães, né? Da questão da dificuldade das escolas, da adaptação. E a doutora Alzeni deu voz também às escolas, para que elas colocassem também as dores delas, as dificuldades e a vontade de desenvolver um trabalho menor para os superdotados. Prepara para a gente, para entrar? Já pode entrar agora? Então, vamos lá, vamos acompanhar. Meu nome é Denise Helena, sou professora, educadora, coordenadora de uma escola de educação infantil e queria falar um pouquinho da minha participação no Assincronia 2023 com a doutora Alzeni. Nossa, quanto aprendizado nesses dias de assincronia. Descobrimos e percebemos tanto que nós estávamos equivocados em relação à superdotação. A sincronia nos trouxe pontos-chave sobre o que é a superdotação, que a superdotação é a capacidade e não a habilidade, que existe esse mito que toda criança superdotada tem uma habilidade específica. Descobrimos também o quanto é importante quando uma criança superdotada está desregulada e nós precisamos acolhê-la, entender qual o processo que ela passa quando isso acontece. Entender que a escola precisa ser parceira das famílias e as famílias, consequentemente, precisam nos ensinar, mostrar, demonstrar a capacidade e como a criança é no seu dia a dia. Entendermos que todo o trabalho precisa ser em conjunto, família, escola, e principalmente que a gente precisa aprender sempre e te desmistificar todas essas teorias que estão mostrando ao longo dos anos sobre a superdotação. E entender que os adultos também são superdotados e como a escola deve acolher essas crianças e entender todo o processo. Então a escola também precisa se capacitar. A escola, os profissionais, as famílias. E foi isso que nós aprendemos no Assincronia. Meu nome é Adriana, sou coordenadora do Colégio de Marta, em Brasília. E participei da Sincronia em Brasília. E foi uma experiência enriquecedora. Fundamental para o nosso trabalho hoje em dia. Recebemos um número de crianças atípicas muito grande na escola. E um número grande de crianças superdotadas. E nos falta ainda muito conhecimento como lidar com essas crianças, de como acolher melhor essas crianças. Né? A escola exerce um papel fundamental aí nesse processo de acolhimento, de atendimento dessas crianças. E nos falta muito conhecimento a respeito. Participar da sincronia foi o pontapé inicial. Ela nos deu muito conhecimento. Realmente foi uma imersão. A doutora Zani nos passa uma segurança muito grande, porque fala com muita propriedade e nos cresce, nos deixa mais seguros para trabalhar, principalmente para atendê-los da melhor forma possível. A nossa palavra de ordem é sempre acolhimento e a gente tenta seguir sempre o melhor que a gente pode. E cursos, como foi o Assincronia, só vem para nos enriquecer e nos habilitar para trabalhar com essas mulheres. Eu agradecer e esperar poucos, que a gente só aprendeu um pouco. A gente tem muita teoria, a gente não tem ideia do tanto que ainda nos falta, né? É muito bom ouvir, doutora Alzeni, as escolas se preocupando com isso, né? Porque às vezes os pais se sentem tão desamparados dentro desse universo pedagógico que nós temos aqui, despreparados hoje no Brasil, uma política que não pensa muito, né? Uma política educacional que não pensa muito nessa inclusão e esse olhar diferenciado para o superdotado. Tem escolas que estão buscando, trabalhando. Teve escolas que pagaram para os professores fazerem, para especializar os recursos humanos da escola para lidar com os superdotados. Então, isso é um grande investimento, né? Além de ser extremamente necessário. O diferencial das escolas hoje que estão se capacitando para trabalhar com esse público ainda está difícil de encontrar, né? Mas nós temos assim uma fé que, com a difusão desse conhecimento, com a conscientização que nós estamos começando a ter na nossa sociedade, que daqui a pouco nós vamos ter escolas bem mais preparadas do que isso. Gente, lembrando que
Nós teremos uma única edição da Sincronia esse ano, né, doutora Zeni? Porque a agenda da doutora realmente não vai permitir mais outra sincronia. Por isso, queremos insistir com você que aproveite esse evento, que se inscreva. Nós escolhemos São Paulo porque é central. As passagens costumam ser mais baratas para as pessoas irem, mais acessível. Fizemos de tudo para centralizar, para que o maior número de pessoas pudesse participar. E o ideal é que você venha mesmo. Eu estava esses dias pensando, eu falei, gente, talvez o preço e o custo da sincronia seja mais barato do que muitas terapias, né? Que a gente faz sem saber se vai ter um resultado tão bom, né, quanto participar desse evento. Não desmerecendo de modo algum o profissional necessário, né, que é a terapia que faz o seu trabalho lindamente, mas às vezes também falta para os profissionais esse norte, esse ponto de partida, né? Então, se inscreva, as vagas são limitadas. Quando nós chegarmos ao limite das nossas vagas, infelizmente, nós vamos precisar interromper. Então, você já buscou, tem link, o link já, o QR Code de inscrição aí na tela para a gente? Isso, você pode buscar mais informações no ozeniribeiro.com.br. Tem lá o passo a passo, super fácil de você se inscrever. Condições bacanas para você poder fazer o pagamento. Gente, é um excelente investimento, talvez um dos melhores que você vai fazer em benefício do seu filho, da sua carreira profissional. Eu tenho certeza que você vai sair com a expectativa superada do nosso Sincronia Edição São Paulo 2024. Tem mais uma perguntinha entrando aí para a gente, então? Sim, perguntaram sobre a aceleração. A mãe levou o laudo na escola, mas a escola não aceita, tanto com argumento com relação à idade de corte, quanto em relação a colocar em dúvida o laudo. E aí ela pergunta o que fazer nessa situação. Um aspecto importante que nós precisamos entender sobre a aceleração, gente. Aceleração não é pular série. Quando a gente pensa nessa concepção que nós consideramos reducionista, de que acelerar é pular, vem aquela sensação de que faltou alguma coisa que você pulou, alguma coisa que você deixou de fazer. E esse é o obstáculo maior que nós estamos tendo nas escolas para elas entenderem a necessidade e a importância da aceleração. Quando nós, professores, né, que é da minha classe, nós, professores, precisamos avançar no seguinte aspecto. Pré-requisito, ele só é necessário para o padrão de funcionamento típico cerebral. Por quê? Esse funcionamento típico, ele não dá salto, o que a gente chama de saltos intuitivos. Superdotados, a própria formação, constituição do cérebro deles, tem um aspecto que se chama aprendizagem implícita, que é quando eles aprendem no automático. Constitui um quanto de inteligência cristalizada que lá dentro do cérebro eles juntam informações e essas informações geram novos conhecimentos. O cérebro típico, ele caminha sem a sincronia que caminha o cérebro do superdotado. E essa sincronia do superdotado faz com que a aceleração se torne uma necessidade vital. Porque é onde ele não se encontra. Por isso que ela é o eixo de todas as lutas, né? Uhum. Por isso que ela é a tudo que a gente precisa entender primeiro, para depois a gente começar a entender esse universo. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque a aceleração é um salto intuitivo que cérebro superdotado consegue dar. E dentro desse processo do salto intuitivo, eles não suportam a repetição. Se eles não têm a oportunidade de dar esse salto de acordo com o perfil de cada um, com o tamanho do prato, de lacuna, de comida, de necessidade intelectual de cada um, isso vai trazer problemas de saúde mental. Sim. Ansiedade, se desenvolver uma angústia, depressão existencial, porque eles começam a se perguntar, então o que eu estou fazendo aqui? Se tudo que eu sei, que eu entendo, não serve para nada. Então, primeiro, aceleração é um direito constituído em lei. O primeiro
artigo de lei mais forte que tem para garantir a aceleração é o artigo 208 da Constituição Federal. Descendo do artigo 208, que é a Constituição, dentro de todas as resoluções tem a LDB, que tem um capítulo voltado para a educação especial, e nesse capítulo garante um direito pleno a atender ao superdotado, exatamente por causa desse salto intuitivo que eles têm na aprendizagem implícita, que é fazer com que eles cumpram em menor tempo o programa escolar. Esse cumprir em menor tempo significa que ele não pula a série, mas que ele precisa fazer compactação daquilo que é repetição. Então, a aceleração, além de ser um direito, ela é uma terapia pedagógica. Nós temos muitas crianças hoje nas escolas que elas estão em sofrimento, desenvolvendo questões de recusa, de fobia, de vômito, problemas de febre emocional, porque elas não conseguem lidar com a repetição, com o dever de casa, com o exercício de fixação. Entendo. E aí, o que os pais precisam fazer, em primeiro lugar, é ter consciência de que o filho precisa é acreditar. Eu posso afirmar para vocês que os casos que passaram, por exemplo, casos que eu avaliei, ou que eu fiz consulta e que passaram pelas minhas mãos, por exemplo, muitos a gente conseguiu vencer o sistema na aceleração porque os pais acreditaram. Entendo. Quando os pais são os primeiros a terem dúvidas, porque muitos pais querem ver a superdotação assim como o professor. E quando eles têm dúvida, eles não passam para a escola aquela confiança. Entendo. Porque a escola sozinha não tem culpa de não acreditar na aceleração. E qual é a dificuldade da escola com a aceleração? Porque realmente a gente vê, pelo última sincronia, a luta dos pais para conseguir esse processo, muitos até entrando na justiça. Qual é essa dificuldade? A crença concreta? fixada no pré-requisito, a concepção errada, a mentalidade do pular série, porque quando você pula, fica lacuna, e a aceleração ela não deixa lacuna. Uma das coisas é a crença no pré-requisito. A segunda coisa é acreditar que o emocional precisa acompanhar a dimensão cognitiva, o desenvolvimento cognitivo. Se a gente for esperar em superdotados que o emocional acompanhe o cognitivo, nós vamos esperar até cerca de 21 anos. E essas crianças até lá já Foram muitas dores. muitas dores acumuladas. Então, a gente precisa entender que os outros aspectos que vão para além da cognição, porque a cognição é o sintoma macro da superdotação, né? Os outros aspectos, social, psicomotor, motor, físico, emocional, todos esses aspectos, esses domínios do conhecimento, do desenvolvimento, eles vão se desenvolver a partir do momento que você reduzir essa lacuna entre todos esses domínios e o cognitivo. Só que existe uma sincronia entre esses domínios cognitivos. Você nunca vai conseguir que a harmonia se instale no desenvolvimento do superdotado. E como a gente não consegue que todos esses aspectos se encontrem num ponto padrão, como acontece com o cérebro típico, qual é a nossa intenção quando nós recomendamos aceleração? É reduzir essa distância. Então, a gente quer colocar essa criança com um corpinho de 7 anos, mas com a cabeça de 15, 16, de 8, de 10, na idade mais próxima, para que ele não precise se camuflar. Para que ele consiga encontrar um grupo de pares que eles vão se dar bem, pela maturidade intelectual, pelo interesse, pelos interesses conjuntos. O que a gente que é muito importante as escolas entenderem? Eu não consigo colocar um superdotado com um percentil, por exemplo, acima de 95, 96, 98, para estudar junto com outro grupo de superdotados. Isso não é possível, porque a superdotação não é tão raro, mas não é tão comum que você consiga juntar uma turma inteira, várias turmas na escola. Como eu não consigo colocá-los com esses pares, para que não aconteça a camuflagem, todos esses problemas de saúde mental, o que eu faço? Eu tento unir a idade mental com a idade cronológica. Então, eu pego uma criancinha de 7 anos
e coloco no 3º ou 4º ano, que ela estaria no 2º, ou no 4º, ou no 5º, para ver se existe uma menor diferença, para que ele não precise se camuflar e ele se sinta incluído. É a única forma. E outra coisa da aceleração que eu preciso dizer para vocês, que é muito séria. As escolas imaginam que quando nós recomendamos aceleração, por exemplo, uma criança da educação infantil para o 3º ano, que ele precisa saber o conteúdo do 1º, do 2º e do 3º, para saber se ele vai dar conta. E a aceleração é exatamente para que ele seja desafiado. Nós temos estudos que um instituto nos Estados Unidos, ele chamou de burnout acadêmico, que são crianças que elas chegam, adolescentes pré-universitários, que eles chegam num nível de repetição, de tédio, de desânimo pela repetição, que eles começam a desistir do esforço, o esforço mental. Para que isso não aconteça, a gente precisa colocar esses meninos no lugar certo. E colocar no lugar certo é subir nesse degrau da sincronia deles. Vendo todos esses campos, o estímulo adequado, o nível de interesse adequado, o grupo adequado. A gente tem tribos, né? A gente se dá bem com alguns grupos. É verdade. Quais são os grupos dos superdotados? São os grupos que têm uma maturidade intelectual e mental mais acelerada. E que não é superdotado, mas que a dele é mais acelerada pela própria idade. Então, a aceleração é uma necessidade específica, ela precisa acontecer. E é um direito. Ai, que maravilha. Então, nós vamos aqui já dizendo para você que essa live é uma pincelada da riqueza que você vai encontrar lá no Sincronia. Eu tenho certeza que você já está ouvindo aí, está falando, nossa, quanta coisa. Mas vai ter muito mais. Vai ser um mergulho delicioso nesse universo, muita coisa que você vai aprender, que vai fazer muita diferença. Lembrando que a produção autorizou aqui para nós, grupos de 10 pessoas vão ter condições especiais de pagamento. Vocês podem procurar a produção. Pode ser grupo de pais, pode ser grupo de professores, profissionais que se juntem, né? Aí em São Paulo nós temos vários grupos de mães maravilhosos, né? Que inclusive vieram para Brasília. Então, juntem-se de 10 em 10 e pode procurar lá a produção da Sincronia, porque vão ter condições especiais para que você possa participar conosco desse evento. Vai ser uma alegria receber cada um. Tem mais uma última perguntinha no chat para nós? Enquanto ela lê, eu posso complementar uma coisa da aceleração, que é o nó. É o calcanhar de Aquiles, gente. Agora. É uma coisa chamada prova. A aceleração não pode ter prova, primeiro, porque a criança que é acelerada, o aluno que é acelerado, ele não pode dominar o conteúdo, nem parte dele, do conteúdo da série ou do ano para o qual ele está sendo acelerado. Se essa criança, se esse aluno não chegar nesse ano de escolaridade, não tiver desafio, que ele perceba a necessidade de esforço, aí a gente errou na mão. Então, é muito importante a gente entender que a prova, ela faz parte do artigo 24 da LDB, que está no capítulo da educação regular, e ela não rege o público da educação especial. Então, ela está no capítulo da reclassificação. O que é a reclassificação? Aquele aluno que é candidato à reclassificação é porque ele não tem laudo, ele não tem superdotação, ele não tem condição atípica. Então, a única forma dele provar que está em condições de estar no ano de escolaridade à frente é fazendo uma prova de conteúdo. Sim. Porque existem outros critérios para a reclassificação, que é a idade série, ele é mais velho para a série que ele está, ele já tem um desenvolvimento mental mais elevado, embora não seja superdotado, mas ele não tem laudo porque não é superdotado. Então, ele é amparado pelo artigo 24 da LDB, que tem escrito lá reclassificação. Superdotação está no capítulo da educação especial. Educação especial não tem reclassificação, tem aceleração. E no capítulo, no artigo 59, inciso 2 da LDB, não fala em prova. Sim. A prova que o superdotado precisa fazer para ser acelerado é o laudo, é a avaliação especializada. E assim mesmo tem a nota técnica número 4 de 2014 do MEC, que ela diz que
Se for comprovado que é uma necessidade específica daquele aluno e que ele tem característica de uma condição neuroatípica que precisa dessa estratégia, ele pode ser acelerado, ele pode ter uma sala de recurso, ele pode participar desse atendimento especializado sem laudo. Isso é uma garantia, é um outro direito de lei. Então, é bom os pais guardarem esses capítulos de lei para lutarem por essa prova. Sim. Porque muitos pais estão ganhando sem precisar entrar na justiça, porque eles têm propriedade para afirmar a condição do filho. Isso, conhecimento, né? Conhecimento é tudo. E, doutora Roseni, só aqui um pequeno gancho, né? Que a gente também vai aprofundar no assincronia. A senhora está encabeçando aí um movimento, né? Para uma mudança dentro dessa política educacional, para que atenda de uma forma melhor os superdotados, não é isso? Sim, essa mudança, ela começou com o choro de uma mãe. Que ela me ligou sofrendo demais. É um caso de aceleração. Era uma aceleração para salvar o filho de um problema gravíssimo emocional. E a aceleração seria a solução, a aceleração de 2 anos. E ela não conseguiu. Depois de muita luta, de 3 ou 4 meses, ela me ligou chorando que ela foi humilhada na escola pelo diretor. E depois que eu saí desse telefonema, que eu vi o desespero dessa mãe, eu fui direto num grupo de mães, uma mãe que tem uma liderança em um grupo, e falei, você consegue me colocar junto com algum deputado? Porque ela era assistente social, e ela tinha uma rede de relacionamentos mais ligada ao Ministério Público, à parte mais institucional. Eu falei, consegue para mim uma audiência. E foi a partir daí que nós fomos, nós duas, com mais algumas mães, e encontramos uma deputada, mulher, professora, que foi professora de superdotado, que se sensibilizou com essa causa. A primeira coisa que eu disse para ela é, deputada, nós estamos com um problema de saúde pública mental no Brasil, entre estudantes superdotados. E aí ela escutou, como assim? A inteligência faz isso? E aí ela se assustou com o que de fato está acontecendo, abraçou essa causa. E esse ano, agora, depois que passou o carnaval, que o ano só começa depois do carnaval, é que as ações de fato vão começar. E a ideia é formar, a ideia dela, que ela encabeçou e está organizando, é fazer uma distribuição pelo Brasil de espaços de referência para o superdotado, como existe espaço de referência para as outras condições. Maravilha. Então, vocês podem esperar, ter esperança, que não é uma luz no fim do túnel, a luz está aqui na porta, já batendo, que realmente vem mudanças por aí, né? encabeçadas por essa deputada federal, deputada Soraya Santos, que ela realmente encabeçou isso, e nós vamos, junto com as famílias, a superdotação no mapa, espalhado aí pelo Brasil, grupos de mães e de pais, coordenados por mães. A coordenadora de superdotação no mapa é uma mãe. Então, tudo isso, pela primeira vez no Brasil, as famílias estão tendo voz. As famílias estão se sentando em mesas de frente parlamentar para falar do problema dos filhos. É um avanço. E é isso que tem mobilizado o Estado para que a gente consiga fazer alguma diferença. Ai, que maravilha. As coisas estão caminhando, estão se construindo, estão avançando, né? E que bom que temos pessoas como você, doutora Roseni, que vai, digamos aí, como uma lança abrindo caminhos novos, né? Nós temos espaço para uma última perguntinha aqui, que o nosso tempo já está adiantado, né? Vamos fazer essa última perguntinha e depois eu vou pedir para que a equipe coloque um depoimento de uma família que participou conosco do Assincronia, uma família que foi muito querida, né? E que deu para nós um feedback maravilhoso, que eu quero que esse feedback fique para você, como um motivacional, para você entender pelo processo dessa família que o seu processo também pode ser diferente. A gente tem muita pergunta interessante, mas como é a última, eu vou reunir aqui. Teve uma grande maioria de mães que perguntaram como lidar com as explosões emocionais, sem ser muito permissiva e sem punir muito a criança, mas conseguir lidar com essas explosões emocionais.
As explosões, elas acontecem quando tem faíscas no mesmo espaço. E as maiores faíscas que a gente tem no espaço do neurodesenvolvimento são famílias neurodivergentes. Muitas vezes, as explosões acontecem em famílias neurodivergentes. Então, quando isso se torna um problema mais intenso, é importante que os pais busquem o autoconhecimento, que os pais busquem se conhecer, porque a explosão do filho, ela tem sido identificada como uma consequência também da angústia dos pais. Existe um fenômeno chamado osmose psíquica, de um psicanalista, um psicólogo americano que chama John Roseman, que ele descobriu que nas casas onde tem uma alta temperatura de ansiedade, de intensidade, isso passa para as crianças, para os filhos, como se fosse, ele chama de intercâmbio de ansiedade. E aí eles recebem aquela sobrecarga como osmose psíquica. E isso fica circulando no clima da família. Para que isso não aconteça, para os pais entenderem a explosão e reduzir, eles precisam saber como eles também controlam as próprias explosões internas e externas. Lá nós vamos também discutir sobre implosões em pais, implosões parentais. Sim. Então, a explosão emocional, ela vem de gatilhos que acessam com muita velocidade o sistema sensorial. Quando o sistema sensorial é atiçado, ele aciona o sistema emocional. E toda a constituição do superdotado, ela gira em torno do cérebro emocional, que é o cérebro límbico. Esse cérebro emocional, ele está sempre em autodefesa. Quando a explosão chega, você não consegue mais parar. Essa explosão, ela está localizada, gente, para vocês entenderem que não é uma questão de limite, não é uma questão de permissividade. Quando você tem um filho neurodivergente, você tem que entender que esse filho vem na contramão do padrão. Então, nada que nós aprendemos da educação tradicional vai se encaixar. Então, essas explosões, elas vêm de estímulos ofensivos do ambiente. E para que você evite a explosão, você precisa se antecipar a ela no máximo possível. É claro que a gente não consegue evitar 100%, porque o imprevisível acontece. Mas o segredo de diminuir as explosões é diminuir a frequência de estímulos ofensores. E esses estímulos, eles estão no ambiente escolar em maior quantidade e no ambiente familiar também. Enquanto a gente pensar que está sendo permissivo, você está jogando uma sobrecarga de culpa sobre o filho. Entendo. Então, tem muitas coisas aí dentro dessa dinâmica parental que a gente pode ajudar essas crianças na explosão. Sim. E essa explosão acontece na amígdala cerebral. E ninguém controla. Então, não é uma educação rígida, entendo, não é autoritarismo. Autoridade para a criança superdotada, ela vem da coerência, da lógica, não é da carteirada que a gente dá. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e você tem que me obedecer, eu sou seu professor. A nossa carteirada não funciona. O que funciona é coerência. Entendo. Coerência, lógica, ele vê sentido no argumento. Então, para que isso seja evitado, nós temos que reduzir a frequência do acesso a estímulos ofensores. Porque depois que ele começa, ele não consegue mais se controlar. E a gente tem que esperar terminar. Mas eu vou levar também um trabalho de pesquisadores que estudaram sobre escalada da emoção. E nessa escalada da emoção, a gente vai ver direitinho aonde a gente enxerga da faísca até bater a cabeça na parede. E o que é que eu posso fazer para apagar a faísca? Porque se eu não apagar a faísca, a gente esquece. Essa informação é preciosa, doutora. Essa informação aí vale ouro. Meus queridos, então, já percebeu que tem chuva de conteúdo vindo na sincronia. Até a carga horária nós aumentamos um pouquinho mais da versão de Brasília, justamente para permitir que você usufrua o máximo possível. Nós vamos colocar o depoimento aí na tela, que eu acho que realmente é bem importante para você já começar a sentir, conectar-se com a sincronia,
Mas eu falo para você não sair daí, porque nós vamos fazer o sorteio logo depois do nosso depoimento, para que você ganhe a sua vaga para participar conosco da sincronia, né? Então, segura aí mais um pouquinho, já compartilha, aproveita rapidinho, manda para o pessoal e vamos, então, participar do sorteio daqui a pouquinho. Vamos lá. Oi, galera. Meu nome é Lucas, eu tenho 8 anos e eu gostei muito do Assincronia. Em algumas coisas que a doutora Ozeni falava, eu me sentia representado. E é isso, galera. Tchau. A sincronia foi emocionante, desafiador e muito significativo. Naqueles dias, recebemos conhecimento adequado para lutarmos ainda mais pelos direitos dos nossos filhos. Foi transformador cada palestra que tivemos. E você, que não fez a sua inscrição, faça, porque é um evento incrível. O Assincronia foi um evento muito marcante na minha vida. Por isso que eu uso esse cordãozinho aqui. Porque esse cordão deveria ser o símbolo da superdotação. Porque o Assincronia tem tudo a ver com a superdotação. Então fica a dica aí para os superdotados. Josué 1:6. Seja forte e corajoso. Ô, família linda, um abraço grande para vocês. Doutora Zeni, é gostoso esse contato, né, próximo com eles, e a gente vai olhando e vai relembrando, que maravilha. Esse ano nós vamos ter uma oportunidade a mais de contato e proximidade com a doutora Zeni no grupo VIP. Né? Provavelmente você abriu lá para ver a sua inscrição, você deu uma olhadinha lá, grupo VIP. O que é esse grupo VIP? Esse foi mais uma coisa que nós pensamos para dar a oportunidade de você estar próximo da doutora Zeni num jantar. Então, no sábado, a doutora Zeni vai receber as pessoas desse grupo VIP para estar com ela, para jantar, para poder partilhar aí um pouquinho e bater esse bate-papo gostoso, né? Então, vai ser um momento bem especial, tenho certeza. Então, você que gostaria muito de estar com a doutora Ozeni, fazer perguntas, né, interagir, conhecer mais de perto essa pessoa maravilhosa, você pode fazer a sua inscrição no grupo VIP. Quero lembrar você que todas as inscrições do VIP, né, e dos outros convites, que nós temos algumas modalidades diferenciadas, você vai ver lá na hora da inscrição, estão com vagas determinadas. Então, quando fechar, gente, infelizmente nós não vamos conseguir mais reabrir. Então aproveita, vai, já faça a sua inscrição, né? Vai ser evento único em Brasília, porque realmente a agenda da doutora Ozeni durante todo o ano já está realmente bem lotada, né, doutora Ozeni? Muito trabalho pela frente, né? Eu preciso confessar, já que você tocou no grupo VIP, gente, que quem está ansiosa por esse grupo sou eu. Eu estou imaginando a gente assim, numa sala de jantar, comendo juntos, sentados à mesa e batendo papo juntos. E não só em relação a mim, mas o próprio grupo em conjunto, sim, ali, discutindo problemas e comendo, a interação, né? Comendo juntos. Vai ser muito gostoso. Uma outra coisa que eu queria anunciar dessa Sincronia de São Paulo, que nós vamos ter uma participação muito especial. O Assincronia, ele não tem palestras isoladas. Pela própria estrutura da imersão, a gente precisa constituir um eixo. Quem acompanha lá meus conteúdos vê que tem muitas coisas, muitas pitadas diferentes de conteúdos que a gente não vê aqui no Brasil, exatamente porque o Brasil não estuda a genética, não estuda a constituição, o funcionamento superdotado, mas está muito centrado naquela concepção do talentismo. Então, imagine que esse conteúdo vindo numa imersão de 2 dias de forma organizada, passando como um drone pelo universo da superdotação. E no meio desse, eu fiz questão de trazer uma participação especial, que é de uma consultora na área de gestão da educação, que ela circula o Brasil inteiro, e ela conhece de perto os gestores. Eu costumo dizer que a inclusão, o cabeça da inclusão é o gestor escolar. E essa consultora escolar, em gestão escolar, ela passa pelo Brasil inteiro, municípios, estados, e ela vai conversar com todo o grupo do Assincronia, junto comigo, a gente vai fazer essa parceria,
mas ela vai trazer notícias do Brasil sobre a inclusão do superdotado nesse dia. Então, é uma participação muito importante, que eu estou ansiosa por isso, porque os pais precisam dessa informação. Eu acho que a gente trazer informação de qualidade, informação produtiva, informação global, é conhecimento, né, que é importante para eles terem do que é esse sistema de ensino. E é isso que ela vai trazer. É uma novidade que não teve em Brasília. Ai, que delícia. Thaís, então, diz pra gente aí como é que vai ser o sorteio. Já vamos aqui todo mundo ansioso, aguardando. Eu anotei o nome de cada um das pessoas que estão aqui na live e eu vou colocar agora no nosso sisteminha de sorteio e vamos ver quem vai ser o sortudo. Lembrando que quem não tiver o ingresso vai ganhar a sua entrada para o Assincronia. E se por acaso você já tiver comprado o ingresso, você vai ganhar o VIP para poder jantar com a doutora Ozeni. Opa, eu também posso participar? Já coloquei para rodar. E vamos lá. A vencedora... Nossa, que emoção. A vencedora foi, o perfil dela é AP Viana, Ana Paula Viana. Ana Paula Viana, que maravilha, Ana Paula. Ai, Ana, tomara que você já esteja inscrita para você receber o VIP, hein? Bem-vinda ao Sincronia, viu, Ana Paula? O pessoal da equipe vai procurar você direitinho, tá bom? Para verificar com você todo o trâmite aí, dá para efetivar a sua inscrição. E já quero dar as boas-vindas àqueles que já fizeram a inscrição. Sejam muito bem-vindos. Essa live foi esse momento para a gente se conectar, né? Para a gente já ir abrindo, digamos, as portas, já criando essa relação, essa intimidade, porque nós queremos chegar em São Paulo no dia 23 para estar com vocês e entregar tudo que está preparado e um pouquinho mais, né, doutora Zeni? Já vamos, então, nos despedindo, agradecendo imensamente. Obrigada, viu, doutora, por tudo aquilo que a senhora já veio trazer para a gente, preparou para a gente, sempre com o carinho de sempre, com a simpatia de sempre. Muitíssimo obrigada. Agradeço a participação de todos. Nós procuramos propiciar esse momento especial de bate-papo, né, com mais leveza, rápido, mas tentando ser um pouco mais profundo. E a gente se encontra lá, né, dia 23. Isso. E quero muitos de vocês jantando. Eu já estou ansiosa. Já estou ansiosa. Nós já estamos, de verdade, com o coração já ansiedade ansioso. antecipatória, gente, vocês conhecem bem, né? Não pode desregular, doutora Zeni. Não pode desregular. Achei bonitinho no final da Sincronia de Brasília, só para encerrar, né? Um momento tão lindo e a gente já estava, assim, todo mundo submerso na emoção, né? Porque foram dias intensos, os assuntos são intensos. E eu estava já, finalmente, doutora Ozeni agradecendo, e alguém me chamou, e quando eu olho para ela, ela está assim, eu desregulei. O que eu falo? Eu desregulei. Então, é gostoso desregular de emoção, né? É gostoso desregular pela alegria extravasada. E é isso que nós queremos viver com vocês em São Paulo, dia 23 e 24. Então, esperamos vocês. Uma boa noite. Obrigado por ter ficado com a gente. E seguimos aí. Para mais conteúdos, segue doutora Ozeni. Tem conteúdo gratuito, tem várias coisas bacanas que você pode aí entrar nesse universo maravilhoso da superdotação. Obrigada, boa noite, até São Paulo.